Olá, meus amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e é sempre uma alegria, um prazer estar de volta. Ontem nós tivemos a ceia, participamos juntos e agora prosseguiremos a leitura do capítulo de número 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estamos no penúltimo capítulo. Capítulo 13 será o último capítulo e aí Paulo vai fazer as considerações finais. Agora aqui, nesse capítulo 12, diferente um pouco do capítulo 11, o apóstolo vai falar um pouco sobre aquilo que Deus mostrou para ele. Ele vai trazer um pouco da sua identidade pessoal, do relacionamento dele com Deus, da sua vida particular com Deus. Eu acredito que vai ser interessante aqui. Diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Você sabia que existem 3 céus? O céu que nós observamos, e aí tem o segundo, que é chamado céu dos anjos, e o terceiro céu é o trono de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, é muito magnífico o que está aí acima da nossa cabeça. Você não tem ideia do Deus Todo-Poderoso. Quando a Bíblia fala que Ele enviou seu Filho Jesus, enviou seu Filho aqui nessa terra para nos salvar. E Ele vai nos levar um dia para conhecer as mansões celestiais. É algo que o olho não viu e o ouvido nunca ouviu. E aí Paulo vai dizer: e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. Esse homem foi ao paraíso. Ouviu palavras inefáveis, que não se explica por meio de palavras, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, não estou falando dessas visões que eu tive para alguém achar que eu sou mais importante ou querer me ouvir por causa dessa visão que eu tive. Ele não fala nem que é ele. Entendendo o assunto aqui, lendo o texto dentro do contexto, entendemos que foi o próprio Paulo que teve essa visão. E ele diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Algumas pessoas perguntam: pastor, o que era o espinho da carne de Paulo? O próprio Paulo explica o que era o espinho na carne. Só que a pessoa lê o texto sem prestar atenção e fica tentando achar que o espinho na carne de Paulo era outros problemas que na verdade não era. Olha só, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, vírgula, um mensageiro de Satanás. Então, o espinho na carne de Paulo era quem? Um mensageiro de Satanás. Ou seja, alguém que o diabo usava para perseguir Paulo. Acerca dessa situação, 3 vezes eu orei ao Senhor para que desviasse de mim. E o Senhor falou comigo assim: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Verso 9. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades,
nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí eu sou forte. Paulo está dizendo, eu sinto prazer nas fraquezas. Ele está dizendo o quê? Eu não reclamo quando eu sinto que estou passando por algum tipo de necessidade ou de problemas na vida. Fui necio em gloriar-me. Vós me constrangistes, porque eu deveria ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ainda que nada sou, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda paciência por sinais, tá? E prodígios e maravilhas. Vocês viram o sinal ou os sinais do meu apostolado. Eu não estou aqui falando uma coisa que eu não tenho prova. Vocês são os sinais do meu apostolado. Pois, em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas? A não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me neste agravo. Eis que eu estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pode ter certeza. Não vou ir ter com vocês e vou ficar pesando vocês, sobrecarregando vocês, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Vocês podem ficar tranquilos que eu vou aí fazer a obra e não vou pesar ninguém de vocês. Tomara que essa palavra fique no coração de muita gente, para entender que o evangelho não é pesado. O evangelho não pode ser um fardo. Servir a Deus não é um fardo. A cruz que Jesus mandou a gente pegar significa levantar os olhos e olhar para Deus, e aí você olha para a direita, para a esquerda e amar o ser humano. Nós olhamos para a cruz no seu sentido vertical, homem e Deus, o homem olhando para Deus, e no sentido horizontal, você olhando para o ser humano, que está sempre ao seu lado, que está sempre do seu lado, que precisa do seu amor, da sua ajuda e da sua compaixão. Eu, de muita boa vontade, gastarei e não me deixarei gastar, pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado, porque Corinto era difícil. Paulo amava a igreja de Corinto. As maiores cartas que Paulo escreveu foi para a igreja de Corinto. E parece que quanto mais Paulo amava Corinto, menos Corinto amava Paulo. Mas seja assim, eu não fui pesado, mas sendo astuto, vos tornei condolo. Porventura, aproveitar-me de vós por algum daqueles que vos enviei. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito? Não sobre as mesmas pisadas? E aí? Será quantos Titos nós temos por aí? Paulo mandou Tito e falou: Tito, você vai para Corinto, ó, cuidado lá, hein? As pessoas lá, elas ajudam, depois elas saem reclamando. Cuidado lá. E o que Tito fez? Chegou lá, os irmãos que foram, Tito falou: não, deixa, nós vamos cuidar aqui, não precisa se preocupar não. Cuidais que ainda nos desculpamos convosco, falamos com Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que, quando eu chegar, não vos ache como eu queria, ou seja, achando de vós como não queríeis, que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulho e tumulto. Eu quero chegar aí, irmãos, não quero encontrar essas coisas. Não quero encontrar pendências. Existem pessoas que têm pendências. Muitas famílias têm problema, porque têm pendências. E as pendências, né, como Paulo disse aqui, acaba atrapalhando a vida de muitas pessoas, tá? E aí, você tem pendências? Quais são as pendências que Paulo diz que não queria chegar lá e encontrar? Inveja, ira, porfia, difamações, intrigas, orgulhos, tumulto.
que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidades que cometeram. Paulo está dizendo, olha, que Deus tenha misericórdia daqueles que, meu Pai, quando eu chegar aí, alguns estarão envergonhados. Que Deus me dê humildade, Paulo está dizendo, para eu não chegar com a vara de ferro aí, para um chicote, porque muitos, infelizmente, pecaram e não se arrependeram. Palavra forte, né? Nós precisamos deixar as pendências. Saber que quanto mais humilde você for diante de Deus, mais Deus pode edificar a sua vida. Quanto mais humilde você for diante de Deus, mais o próprio Deus pode trabalhar para edificar a sua vida em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai Celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós lhe pedimos que o Senhor venha nos abençoar, nos ajudar, nos dê a sabedoria, a humildade, a graça, o poder, para que nós possamos cada dia caminhar, andar segundo a sua palavra. Ó meu Pai, ó meu Deus, muitíssimo obrigado. Te louvamos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e também do Senhor Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Maravilhas. Bem, terminou aqui nosso devocional. Amanhã será o último capítulo da segunda carta de Paulo a Coríntios. Aí nós vamos entrar em Gálatas. Bom, a igreja da Galácia era uma igreja um pouco mais diferente de Corinto. Você vai perceber que o assunto de Paulo tratando com os Gálatas tem mais a ver com a espiritualidade, tem mais a ver com falando de filhos, falando outras informações, mas assim, não menos importante, né? Claro, porque aqui nós aprendemos muitas coisas, principalmente nesses últimos capítulos. Que Deus abençoe a todos vocês, espero você. Nosso próximo devocional está marcado para amanhã aqui no nosso canal. Compartilhe com os amigos e não esqueça, deixa um comentário aí se você gostou, está gostando. Se tem alguma sugestão também, pode deixar escrita a sua sugestão, tá bom? Deus abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus.